Como lidar com o stress no desporto? Será que quem ganha também sofre? E como ajudar quem perde? A banda desenhada aqui nos Estados Unidos ajuda crianças e adultos a lidar com o stress. Este é o Saúde em Foco. Olá, este é o Saúde em Foco, comigo, Amâncio Miguel. As histórias em quadradinhos ou banda desenhada podem ser uma ótima maneira de ajudar as pessoas a lidar com traumas emocionais. O escritor Chuck Lorre é o autor de Soldiers Unknown, a história de 3 membros da sua tribo nativa americana, Yurok, que lutaram na Primeira Guerra Mundial. Em muitas histórias sobre veteranos, realmente não falamos ou vemos a sua luta quando voltam para casa. Mostra o desafio de um deles. Muitos veteranos, infelizmente, bebem, usam drogas por causa do tratamento de estresse pós-traumático, da dor e da agonia. They'll take drugs because of the PTSD and the pain and the agony. A história em banda desenhada de Lorre mostra a cultura e as cerimónias indígenas que ajudam a curar alguns dos horrores da guerra. Ele diz que isso é especialmente importante para os leitores nativo-americanos que lidam com traumas emocionais no contexto do colonialismo e da opressão. They have to have the safe space first. Primeiro, eles precisam ter um espaço seguro, imagens ou histórias que os representem, para que possam compartilhar isso primeiro e então podes mergulhar na história ou experiência dolorosa ou triste. Or sorrowful experience. A psicóloga escolar Lauren Garrison criou várias histórias em banda desenhada para ajudar as crianças a expressar os seus sentimentos. This one is about anxiety, first day of school jitters. Este é sobre ansiedade, First Day of School Jitters. Meu marido e eu desenhamos este livro juntos e ajuda as crianças a se prepararem para o primeiro dia de aula. Portanto, ter os pais envolvidos na leitura deste livro, pode ajudar um aluno ou seu filho se eles estiverem um pouco nervosos no primeiro dia de Your aula. child if they're a little bit nervous on the first day of school. Ela também mostra num livro de colorir e um diário para aliviar o stress, nos quais as crianças podem expressar as suas emoções colorindo um bulldog. No seu trabalho, Garrison diz que descobriu que se ela se relacionar com as crianças por meio do seu personagem de quadradinhos favorito, isso pode ajudar a reduzir a sua ansiedade. The kids I really work with are special education. As crianças com as quais realmente trabalho são de educação especial nessa área. Então isso realmente dá muita esperança, porque muitos desses personagens de quadrinhos vêm como o Homem-Aranha, de origens pobres, órfãos. Batman era órfão. Então é mais fácil para mim falar com as crianças dessa maneira, para que elas possam se relacionar ou sentir algo quando leem esses quadrinhos. When they read these comics. Garrison diz que as histórias em quadradinhos de banda desenhada também podem fazer a diferença quando se trata de pensamentos suicidas entre crianças em idade escolar, ajudando-as a sentir que não estão sozinhas e permitindo que expressem o que sentem e peçam ajuda. Como vimos na reportagem, o stress afeta muita gente em todas as profissões. Há motivos para stress. Vamos hoje, porque também tivemos nos últimos dias o Mundial de Futebol Feminino, vamos falar hoje sobre o stress originado pelo jogo da bola, o futebol. Temos como convidados a Jara Fortes, que é psicóloga desportiva ligada ao Corinthians do Brasil, e o Mateus Mantovan, técnico de futebol feminino aqui nos Estados Unidos, concretamente em Oklahoma. Jara, eu como adepto sofro quando a minha equipa perde. Como é que é com o treinador, com o jogador? Vejo muitos jogadores aos berros, treinadores furiosos, com os árbitros. Antes de mais, bem-vinda ao Saúde em Foco, Jara. Olá, agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre a parte da saúde mental. Boa tarde a todos. Bom, eu acho que a parte da psicologia esportiva, que hoje já faz muito parte, né, do nosso processo, é um processo, né, na verdade, como eu disse, e as reações são diversas, né? O que acontece é que a gente não pode deixar de sentir as emoções, mas a gente precisa entender como colocar para fora as nossas emoções. Então, quando a gente tem um jogo que a gente perde, perder faz parte, né? Lógico que todo mundo treina para tentar ganhar, mas é uma das possibilidades.
E se a gente tem um processo completo, né, desde o início, um acompanhamento, quando se perde, a gente vai saber lidar melhor com a perda, né? Então, a gente vai ficar triste, sim, frustrado, chateado, mas o importante é como você vai lidar com isso, e não necessariamente você ter essa emoção negativa, né, colocada de uma forma tão desfavorável a ponto de agredir ou xingar ou coisas nesse aspecto. Jara, iremos falar sobre como lidar com isso, mas antes de passarmos para o Mateus, queria saber da Jara os sinais imediatos que podemos ver em quem está estressado por causa do futebol, por causa do desporto. As pessoas que ficam estressadas, elas têm algumas reações específicas, como, por exemplo, uma irritação acima do normal. Na verdade, é um conjunto, não é só a questão. O estresse ele é causado por uma série de fatores, né? Então, às vezes, não dormir bem, não comer bem e não cuidar bem da saúde mental traz essas emoções. Então, a pessoa fica irritada, fica, às vezes, triste excessivamente, pode ter situações de chorar, de xingar, de querer agredir, de ter essa raiva ser colocada para fora. Então, é importante a gente perceber que existe um equilíbrio na forma como esse profissional, esse atleta vai lidar, porque o atleta ele lida com muitas emoções, né, o tempo todo. Existe uma cobrança muito grande, existe uma cobrança externa muito grande, então ele precisa se preparar bem para ficar bem equilibrado para que esses sinais de estresse sejam controlados. O Mateus jogou futebol e agora treina desde os escalões mais novos até os mais velhos. Mateus, haverá uma forma de educar os meninos desde cedo a lidar com problemas de estresse para que evitem, de facto? Qual é que tem sido a sua experiência? Na minha experiência, eu tenho tentado usar o pouco que funcionou comigo quando eu jogava. Eu acho que entender o porquê que você está tão nervoso, tão triste, eu acho que é um começo. E explicar também não só por que está triste, mas o porquê que aconteceu, né? Porque muitas vezes as crianças ficam tristes que perderam o jogo, mas não vê que hoje não jogamos muito bem, entendeu? E esse é o motivo da gente não estar com um resultado positivo. E uma coisa que me ajuda bastante, pela minha experiência que eu estou tendo aqui, foi ter uma conversa sempre bem honesta com as crianças, porque às vezes elas gostam dessa interação, daí a gente está tratando elas como elas fossem mais velhas, como elas fossem mais maduras. E aí acho que isso abre espaço para elas serem mais maduras, serem lá, em vez de ficar nervoso pelo jogo, entender assim, pô, isso aqui é só uma raiva porque eu perdi o jogo, é o meu jeito de interagir, mas não vou fazer situações críticas disso, né? Jara, e o que é que deve ser ensinado às crianças? Ganhar e perder, qual é que é a ênfase que tem que ser dada? Eu acho que tem que ensinar as crianças que ganhar e perder faz parte da vida, né? Que a gente vai sim lidar com frustração, com momentos de tristeza, com essas emoções, essa raiva. Então elas precisam entender que as emoções todas existem, as positivas e na verdade eu gosto de falar de emoções adequadas e não adequadas, ou confortáveis e desconfortáveis, né? Porque assim como a febre vem como um sintoma físico do corpo para mostrar que tem alguma coisa que não está bem no nosso corpo, a emoção também quer trazer alguma informação, né? Sobre como a gente está recebendo aquilo tudo. Então se a gente começa a mostrar para as crianças desde cedo que o ganhar e perder faz parte da vida, que a gente tem que lidar com isso também, que a gente tem que reconhecer as nossas emoções e trabalhar com elas e aceitá-las, né? Às vezes a gente entende que não pode sentir uma raiva, que não pode sentir uma tristeza, e isso também é ruim porque a gente gasta uma energia grande para lidar com aquilo que a gente está sentindo e deveria não sentir. Então, assumir sim que está sentindo aquilo faz parte do processo. A criança entendendo que isso desde cedo, ela vai crescendo já entendendo um pouco das suas emoções, desse autoconhecimento, e isso vai ajudá-la quando ela for adulta a lidar com as diferentes situações, porque isso faz parte da vida. A Jara trabalha com uma grande equipa do Brasil, que é o Corinthians, que foi a equipa que mandou mais jogadores para a seleção brasileira. Para já são, neste caso, jogadores, não jogadores. Amâncio, habituado ao masculino, agora há sim futebol feminino e do bom futebol feminino. Jara trabalha com essas jogadoras estrelas que
a seleção do Brasil teve muitas jogadoras do Corinthians. Infelizmente, o Brasil não foi além neste último Mundial. Jara, como é que é lidar com essas estrelas? Aceitam que estão com problemas e como é que segue elas no dia a dia? Esse trabalho ele é feito a longo prazo, né? Então, infelizmente, a gente não conseguiu aí avançar, mas o acompanhamento psicológico ele precisa ser feito a longo prazo. A seleção brasileira tem uma psicóloga hoje que atua desde 2019, eu também atuo com o Corinthians desde 2019, e a longo prazo a gente vai entendendo um pouquinho do processo, né? Então, existem tanto interações individualizadas quanto interações em grupo para que a gente possa entender quais são as emoções que a gente tem e como lidar com elas. É importante, eu falo muito que a psicologia ela é algo que traz o autoconhecimento. Então, quando eu me conheço bem, eu vou saber quais são as emoções que eu tenho e eu vou saber canalizar as emoções de acordo com cada situação que eu vivo. Quando a gente não se conhece, a gente tem mais dificuldade de entender o que a gente está sentindo e mais dificuldade também, muito mais dificuldade em saber interpretar e aceitar ou lidar com isso e lidar com as situações. Então, a gente faz um processo ali a longo, desde o início da temporada, né, ao longo de todo o ano, focado cada momento num momento do campeonato, né, que são momentos diferentes, mas para que a gente esteja preparado para aquilo que acontecer ao longo da temporada. Também outra questão que queria deixar com o Mateus é se há cada vez mais aqui nos Estados Unidos ou não psicólogos a trabalharem com as equipas. A introdução de psicólogos aqui nos Estados Unidos eu acho, né, pelo que eu vejo assim nos outros esportes, é bem grande e eu acho que não vai ser diferente com o futebol crescendo aqui, porque eles vão querer dar a melhor estrutura possível para fazer o centro do futebol aqui, né? A gente vê que ano que vem vai ter a Copa América aqui, 2025 é a Copa do Mundo de Clubes e 2026 é a Copa do Mundo, então nesses próximos 3 anos vão ser cruciais aqui para os Estados Unidos na questão do futebol. E eu acho que a integração de um psicólogo no staff, né? Isso aí vai ser praticamente mandatório por causa do que já vem acontecendo com os outros esportes, que está incluído no futebol americano, no beisebol, no basquete. E como eu disse, eu acho que não vai ser diferente no futebol. E Jara, vimos vários cenários, vimos 2 cenários muito importantes, que é o momento da celebração, quando uma equipa ganha ou um atleta ganha, falando dos desportos individuais, nos coletivos é a equipa, há uma celebração e há frustração do lado da equipa que perde. A pergunta para terminar é, quando se ganha, é preciso também apoio? Sim, ganhar também precisa de apoio, né? Recentemente eu li um livro de um profissional da área da saúde mental e também esportista, onde ele disse que o ganhar é solitário e o perder é solidário. Então, quando a gente perde, a gente tem um apoio. Quando a gente ganha, às vezes a gente está sozinho, vamos dizer assim, porque o ganhar uma vez e às vezes você vai se qualificando e aí você precisa se manter nesse lugar. Então, independente do ganhar ou perder, a gente precisa desse apoio, até para que você não ganhe e isso não desequilibrar a sua emoção, você ficar muito, né, agitado com aquilo e não saber lidar com a vitória também, né? Então, a gente precisa sempre ter um equilíbrio e acho que isso é importante. E a vitória também pode trazer esse desequilíbrio. Se eu fosse vencedor hoje, o que é a doutora aconselharia? Hoje, especificamente, eu diria para aproveitar, para curtir, né? Eu acho que é importante, mas os trabalhos da psicologia, eles continuariam, né? Entendendo exatamente qual é o ponto que a gente tem que trabalhar, porque o esporte ele é muito dinâmico, ele é muito rápido, então você ganha hoje uma partida, mas as coisas continuam, e daqui a um tempo curto já tem outros jogos e outros campeonatos, então a gente precisa viver aquele momento, sim, tanto da perda quanto da vitória, mas continuar o trabalho da manutenção da parte mental equilibrada para que a gente possa lidar com os próximos desafios. Jara Fortes, muito obrigado Mateus Mantovano por terem participado neste programa Saúde em Foco da Voz da América. Para a semana, Bárbara Freira Santos e Homens Miguel, aqui estaremos para mais um Saúde em Foco. Até lá.